Fala pessoal, tudo celular, tudo bom? Que é o André Fogaça e hoje eu tô com um comparativo. Pode não fazer muito sentido, mas enfim, Galaxy Note Edge, principal smartphone e mais parrudo smartphone da linha Note no Brasil. Moto X segunda geração, um smartphone que pode parecer que não é tão high-end, mas a diferença de hardware para ele e para o Note Edge não é tão grande assim. Há uma distância muito grande em preço, mas o desempenho é muito semelhante. Você tem aqui uma experiência mais pura do Android, uma experiência mais personalizada da Samsung com alguns recursos extras que esse aqui não tem. E a ideia aqui é mostrar qual vale mais entre bateria, conectividade, desempenho, material externo e principalmente custo-benefício. E aí, bora lá? A primeira diferença é na parte de construção. Você tem aqui a parte externa do Note Edge, é bem maior do que a do Moto X de segunda geração. E agora eu vou passar ele pro lado de cá porque sim. Aqui você tem um aparelho mais quadradão, o Moto X ele é um pouco mais redondo, a parte traseira do Moto X é ligeiramente arredondada, isso não acontece no Note Edge e o Moto X dessa forma acaba ganhando uma pegada mais gostosa. Além disso, a parte traseira de ambos os aparelhos ela é bastante áspera, o Note Edge parece couro, mas não é, e essa versão do Moto X é de plástico, resina, sei lá. Você também tem uma versão de couro de verdade, ao contrário do couro que não é de verdade do Note Edge, e também uma de bambu. A de couro é agarra um pouquinho, mas de todas a de plástico tem a melhor pegada. Ambos os aparelhos trabalham com alumínio lateral e por conta da pegada mais confortável no lado do Moto X, o Moto X acaba ganhando esse quesito na parte de construção. Ele é um pouco mais confortável de pegar, construção um pouco mais bem acabada, sem material que não é bem o que parece ser. No caso do couro, não nesse modelo aqui, mas enfim, existe um modelo de couro que é de verdade, então o Moto X ganha nessa hora. Ligando o aparelho, a gente encontra aqui um hardware bem semelhante entre os dois lados. Você tem um processador Snapdragon nos dois dispositivos, Snapdragon 805 no Note Edge, 801 no Moto X, os dois quad-core, 2.7 GHz no Note Edge, 2.5 GHz no Moto X. Os aparelhos contam com Adreno 420 no Note Edge, 330 no Moto X e 2 GB de memória RAM no Moto X, 3 GB de memória RAM no Note Edge. O Note Edge acaba ganhando com um high-end um pouco melhor, você tem um hardware um pouco melhor, só que tem uma versão mais antiga do Android. Então aqui, se eu voltar para área de configurações, tem aqui sobre o telefone, sobre o dispositivo, a versão 5.0 no Moto X, a versão 4.4 KitKat no Note Edge. Sem previsão de atualização, o Moto X acaba ganhando porque tem uma versão mais atualizada e foi atualizada faz mais tempo que o Note Edge. E a Motorola tende a atualizar com mais velocidade seus dispositivos do que a Samsung, mesmo quando o dispositivo é super high-end, a Samsung demora bem mais do que seus concorrentes. No lado de dentro, a gente tem 32 GB de memória interna nos dois lados, só que é uma versão de 64 GB do Moto X, não é vendida no Brasil, só que existe também a versão de 64 GB. Para mostrar a diferença de desempenho, vou mostrar que não tem nenhum aplicativo aberto, então vou fechar todos os aplicativos aqui, fechar esse aqui que era o único aberto, nenhum aplicativo aberto ao mesmo tempo, abrir os mesmos apps criados pelas mesmas empresas atualizados para a mesma versão, que é a mais recente disponível hoje no Google Play. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Note Edge foi um pouquinho mais rápido, tá, independente da sessão ter expirado. Instagram em 3, 2, 1. Note Edge foi um pouquinho mais rápido ainda do que no Moto X. Twitter em 3, 2, 1. Moto X agora foi um pouquinho mais rápido. Mesmo que a diferença entre os aparelhos seja pequena, o Note Edge conseguiu ser um pouquinho mais rápido do que o Moto X. Agora, de novo, fechando todos os aplicativos abertos ao mesmo tempo, abri o AnTuTu, que é para testar em números, abrir um pouquinho mais rápido no Moto X, não estou testando essa hora de quem abre mais rápido. Mesmo abrindo primeiro no Moto X, tocando primeiro no Moto X, o Note Edge já abriu o aplicativo e está esperando para poder ser testado. Tocar ao mesmo tempo ou o mais próximo possível disso para que os testes comecem ao mesmo tempo. Na parte de conexões você conta com Wi-Fi 802.11 a BGNC dos dois lados, com Dual Band, Wi-Fi Hotspot
e apenas o Moto X tem DLNA e apenas o Note Edge tem Wi-Fi Direct. Você tem GPS com a GPS e GLONASS nos dois dispositivos, só que apenas o Note Edge trabalha com Beidou, que é o sistema de localização por satélites da China. GLONASS é o sistema de localização por satélites da Rússia e GPS é o sistema americano dos Estados Unidos, com o GPS que utiliza Wi-Fi e 3G ou 4G para poder se localizar com uma velocidade um pouco maior nos satélites americanos. Você tem 4G funcionando nos dois dispositivos, 3G quadriband e 4G, ou seja, qualquer operadora do Brasil, e os dois aparelhos funcionam da mesma forma, com a mesma velocidade, não muda nada. Além disso, os dois trabalham com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, barômetro, e apenas o Note Edge trabalha com leitor de impressões digitais aqui na frente, no botão Home, e leitor de batimentos cardíacos que fica junto do flash da câmera na parte traseira. Mesmo com o hardware ligeiramente inferior, Moto X acabou primeiro, só que o Note Edge não veio muito depois. Uma diferença entre os dois aparelhos é na resolução da tela. Você tem uma resolução 2K, 2560 por 1600, na verdade 2K 2560 por 1440, só que com essa telinha aqui pro lado você tem 160 pixels a mais para poder cobrir a tela que veio pro lado. Já o Moto X trabalha com tela Full HD, ou seja, ele tem uma necessidade um pouco menor do hardware para rodar exatamente a mesma coisa. A pontuação mostra o que já foi visível nos aplicativos. Note Edge com 49.174 pontos contra 47.387 pontos no lado da Motorola. Os resultados são muito semelhantes, mas no dia a dia os aplicativos abriram primeiro no Note Edge, em geral todos, com exceção do Twitter. E agora comparar o Asphalt 8, que é um dos games mais pesados disponíveis no momento para Android, abrindo ao mesmo tempo, lembrando que enquanto o Note Edge trabalha com uma Adreno 420, você tem uma Adreno 330 no Moto X, e que vem bem depois, com 1 GB menos de RAM, você tem 2 GB contra 3 GB, trabalhando numa tela de maior resolução no Note Edge contra Full HD no lado do Motorola. Tocar para jogar ao mesmo tempo, ou mais próximo possível disso. E o Snapdragon 805 contra o Snapdragon 800 rodando no Moto X. 801, não 800. Ambos abriram exatamente ao mesmo tempo, diferença quase que inexistente. Os momentos mais raros dos vídeos do celular. O Asphalt 8 rodar ao mesmo tempo dos dois lados. E ambos rodando muito bem o jogo, sem nenhum travamento. É um teste de memória RAM. Abrir novamente o jogo depois de ter voltado, e tudo roda muito bem, sem travamentos e sem engasgos por parte do hardware. Desempenho o mesmo para os dois lados, independente do fabricante. A câmera ela é bastante diferente. Você tem 16 megapixels no Galaxy Note Edge contra 13 megapixels no Moto X. O resultado é muito superior para o lado do Note Edge, mesmo em fotos com boa condição de luz. A diferença é um pouquinho menor, mas em fotos com baixa condição de luz a diferença é bem grande, entra muito mais brilho e é uma qualidade muito melhor na reprodução de cores e de detalhes no lado do Note Edge e não do lado do Moto X. O Moto X é o seu calcanhar de Aquiles, realmente está na câmera e não é de hoje. Isso está também no review, que você pode ler clicando no link na descrição que está nesse vídeo aqui. Review de cada um dos aparelhos está na descrição desse vídeo, só clicar e ler um por um. Na bateria, o Note Edge trabalha com 3.000 mAh contra 2.300 do Moto X, e não há mistério que o Note Edge consegue uma autonomia bem maior. O Moto X acaba entregando uma autonomia que fecha o dia, reclamando de bateria. O Note Edge ainda vai para o segundo dia com um pouquinho de bateria para o começo, mas vai, algo que não acontece com o Moto X. O Moto X vai acabar a bateria durante a madrugada sem muita dificuldade para isso. Ponto para o Note Edge. Nos extras, o Moto X só vem com alguns aplicativos, isso é um extra bastante bacana. Você tem uma interface mais atualizada e você tem a velocidade maior de atualização do que no lado
da Samsung. Já o Note Edge vem com vários aplicativos pré-instalados, o que pode não ser muito bacana. Tem essa pequena lateral aqui que não tem lá muita utilidade, mas aumenta a possibilidade de multitask. A canetinha S Pen, que traz uma série de recursos, além de a possibilidade de escrever com altíssima precisão e também tocar nos botões aqui embaixo, algo que uma caneta convencional que pode funcionar nas duas telas não faz, mas a S Pen faz. Além disso, há um grande número de possibilidades para escrita e desenhar, algo que o Moto X não faz. Essa aqui é a melhor canetinha stylus que existe no mercado, não contra só a Motorola, mas também contra qualquer fabricante que ainda não faz algo muito, nem de longe, tão bom e tão versátil quanto a S Pen. No lado do custo-benefício, você tem um valor muito mais alto no Note Edge do que no Moto X. O Moto X acaba sendo um aparelho praticamente menos da metade do preço do Note Edge. Vale a pena? Sim, vale. O Moto X, os pontos positivos do Note Edge não valem o custo tão elevado que ele tem no Moto X. Você tem uma versão do Android mais limpa, sem TouchWiz, sem tantos aplicativos pré-instalados, só que não tem a possibilidade de expandir a memória. Você fica nos 32 GB contra os 32 GB do Note Edge, só que podem subir até 128 GB com um micro SD, algo que não acontece no Moto X. Mesmo assim, mesmo com essa vantagem excepcional, além de 50 GB de dados no Dropbox por 2 anos, algo que o Moto X não dá, o Moto X ainda tem um custo-benefício muito melhor, muito mais atrativo, e o Note Edge vale a pena se você realmente quer estar na vanguarda e mostrar o que tem de melhor dentro do Android, principalmente dentro da Samsung, com hardware muito bom, só que com um preço cavalar e com uma telinha bonitinha. Ele tem uma cara mais premium, algo que o Moto X não tem, mas mesmo assim seu preço é um pouco proibitivo. O vencedor é o Moto X, e para ver esse comparativo com mais detalhes e fotos, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau!